Muito bem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom, você? Tudo bom. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que Obrigado agradeço o convite. por você aceitar esse desafio, porque uma live é sempre muito difícil, né? Porque as pessoas, a gente está se adaptando aos novos dias e, e aí a gente precisa sempre tratar esses temas que a gente vai tratar hoje com muita atenção. A gente separou aqui algumas perguntas e essas perguntas que eu gostaria de repassar para você. Primeiro, eu quero saber como é que você está, se está tudo bem, se está tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá aí? Eu também estou muito bem, numa luta muito grande aqui, né? Numa batalha muito intensa, mas O convite aí de a gente participação. sempre sabe que sem a luta, a vitória não vem, não é? Verdade. Doutora Carol, me diga uma coisa. Quanto tempo que você está na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? Conta pra gente. 6 anos já. Já tem 6 anos. Eu ingressei em 2016. 6 anos e um pouquinho, né? Foi em março de 2016. Já tem alguns meses aí a mais também. Nossa. E passou por onde? Passa Passa rápido. Logo quando a gente entra, né, a gente fica substituindo primeiro, né, rodando, faz o curso de formação por um tempo, e aí depois roda um pouco, né, por comarca, substituindo férias de colegas, e depois eu titularizei Resende, fiquei 1 ano e meio em Resende, na primeira júri, depois me removi de Resende para Itatiaia, fiquei 3 anos em Itatiaia, que também era vara única. E agora estou fazendo 2 anos na comarca de Mendes, que também é vara única. A gente atuando em tudo lá. Mendes é um lugar muito querido, né? A minha esposa, minha mulher, Tatiana, é de Paracambi, né? Pertinho. E a gente, pertinho, e a gente sempre costuma dar uma voltinha lá em Mendes para tomar um café. Né? Gostoso. É uma cidade muito Quarto gostosa. melhor clima do mundo. Quarto melhor clima do mundo, positivo, uma delícia lá. Bom, eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui, doutora Carolina. A gente vai batendo um papo, né? A gente sabe que laborar na Defensoria Pública não deve ser uma missão muito tranquila, não deve ser uma missão muito fácil. Porque parece que a senhora está de um lado de muito labor, de muita batalha e de muita luta. E a primeira dúvida que eu acho que as pessoas têm, eu como um criminalista de 22 anos de carreira, procuro dirimir, procuro diminuir as dúvidas dessas pessoas o máximo que eu posso, mas agora a advocacia pública vai ter a voz aqui nessa live. E antes de eu lhe fazer as primeiras perguntas, eu quero agradecer as pessoas que estão entrando aqui, né? A Cris Fernandes, né? O Bruno Viana, o André, a Esther, TV Tática, Inês Carvalho, que faz parte da nossa equipe, o Estúdio Robson Mota, o Mapa, enfim, todas as pessoas que estão aqui prestigiando a nossa live. E aí vai a primeira pergunta, doutora Carolina. Como é que é atuar na Defensoria Pública, doutora? É difícil? É complicado? Conta pra gente. Uma loucura diária, né? Bem, onde eu estou atuando hoje, né, Marivaldo, é uma vara única, né? Então acaba que tem essa dificuldade, né, de ser uma vara única, porque a gente acaba pegando todos os temas. O volume, né, normalmente é grande, tanto de atendimentos quanto de audiência. Além de estar do lado mais fraco da corrente, né, que eu acho que é a parte mais difícil dessa situação toda, que a advocacia também enfrenta, né? É estar do lado dos encarcerados, da parte mais pobre. É sempre complicado, né? É sempre complicado. É sempre lutar contra o Estado é muito difícil. E é isso que a gente faz diariamente. Dizem que, diz um processualista famoso que a Defensoria Pública é aquela que se assenta ao lado do réu no último degrau da escada, né? Pois é, exato. Né?
quando não tem mais esperança. Quer dizer que uma vara única, doutora Carolina, é uma vara em que você abarca, que você atende todas as esferas do direito, seria isso, né? Todas as matérias. Se surgiu uma matéria de família com a senhora, se surgiu uma matéria de crime com a senhora, se surgiu júri com a senhora. Tudo com a comigo. senhora. Tudo Que comigo. beleza, hein? É só uma defensora, né? Sou só eu em Mendes. Então, tudo e todos os passos do processo também são comigo, no caso. Em comarcas maiores, né, a gente tem uma divisão de núcleos de primeiro atendimento que dão entrada nas peças, nas petições iniciais, né? Então, você quer entrar num processo, você procura o núcleo de primeiro atendimento, você vai ser atendido, eles vão fazer montar o seu processo, e isso depois vai para um outro defensor que fica na vara que vai tocar o processo. Em varas únicas, a gente que faz tudo isso. A gente faz essa parte de núcleo de primeiro atendimento e faz também essa parte de tocar o processo em frente. Agradecer aí ao GM Perucci, ao missionário Lucas, a toda a galera que está chegando agora aí com a gente. Doutora, me diga mais uma coisa. Uma dúvida é que as pessoas às vezes procuram uma defensoria pública e às vezes recebem a resposta de que não tem direito àquela assistência da advocacia pública, que devido a alguns critérios a pessoa deveria procurar um advogado privado, advocacia privada. Quem tem direito e quem não tem direito a ser assistido pela Defensoria Pública? Tá, vamos lá. A gente atende na área criminal todo mundo, em tese todo mundo, né? Então, qualquer réu que não tiver assistido por um advogado, automaticamente esse processo ele é enviado para a Defensoria Pública, automaticamente mesmo, pelo juiz, né? Porque a pessoa não pode, né, no processo criminal, ficar indefesa. Então, automaticamente, esse processo vem para a Defensoria Pública se a pessoa não indicar um advogado, sendo que a Defensoria Pública pode, pela nossa lei complementar, cobrar honorários, caso a gente perceba que aquele réu tem possibilidade de pagar, né, um advogado e não indicou um advogado. Já nas outras áreas, né, nas áreas cíveis, né, civil, família, enfim, todas as outras áreas que tiver, dívida ativa também, que a gente atua bastante, a gente faz uma análise de renda, né? A gente tem uma resolução que fixa alguns critérios de renda. O primeiro deles é receber 3 salários mínimos de renda individual ou 5 salários mínimos de renda familiar. Tem também critérios em quantidade de imóveis, de dinheiro em poupança. Então, tem vários critérios elencados nessa resolução para análise, mas a gente sempre ressalva, né, os grupos hipervulneráveis, que a gente atende, mesmo não atendendo esses critérios de renda, e essa avaliação também sempre pode ser ressalvada pelo defensor no caso concreto, né, caso ele entenda que naquele caso, mesmo a pessoa possuindo mais renda, né, precisa realmente, não teria condição de pagar um advogado, ou porque tem muitos gastos, ou porque é realmente uma situação muito específica, muito custosa, muito difícil. Então, essa análise é feita lá pelo defensor no dia a dia lá do órgão de atuação. Entendi. Tá vendo? Isso eu não sabia, tá vendo? Eu imaginava que os critérios objetivos de não alcançados, ou seja, a questão da renda, dos 3 salários mínimos e coisas do gênero, fossem apenas os únicos critérios a serem observados. Mas o defensor, então, ele pode transitar num certo caminho, né, de que se ele achar que deve atuar, ele vai e atua, seria isso? Sim, é discricionário, né, a decisão final discricionário, do defensor, isso. E também, mesmo que o defensor negue o atendimento, também tem previsão em resolução, né, de que a gente tem que dar ciência àquele usuário que solicitou o atendimento e a gente está negando por entender que ele não tem renda suficiente, e cabe um recurso interno que vai para o defensor público geral e que reanalisa, né, se aquela pessoa vai ou não ser atendida pela defensoria. A pessoa pode dar esse recurso por escrito, a gente submete ao defensor público geral e depois dá o resultado. Se o defensor público geral entender, né, que a gente deve atuar, ele indica um outro defensor também para atuar por essa pessoa. Olha, doutora, a Isas Mardi está dizendo que você é incrível. É Isa Simardi, ela foi uma estagiária. Isa Simardi, tá, entendi.
Foi sua estagiária, então com certeza esteve em boas mãos, né? Estagiária lá em Itatiaia. Aqui o Pedro Geraldino te aplaudindo aqui, viu? Doutora, eu tenho mais algumas dúvidas. E a próxima dúvida, eu vou pular uma pergunta aqui que eu vou deixar para o final, mas eu queria saber da senhora o seguinte. Eu ia perguntar qual é a sua área de atuação, mas a senhora já respondeu. Eu ia perguntar também se é difícil atuar na Defensoria Pública. É difícil, é? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais. Quais são as dificuldades, quais são os limites, se a Defensoria Pública é autossuficiente, se toda a estrutura, se todo o aparelhamento da Defensoria Pública é bacana, se dá para atender todo mundo de uma forma tranquila. Pergunta difícil, né? Hoje em dia a Defensoria tem uma independência bem grande do Executivo, né? A gente tem orçamento próprio, a gente recebe em duodécimo, então a gente consegue, com o nosso orçamento, tentar priorizar o que a gente necessita, né, dentro da Defensoria. Mas o nosso orçamento ainda é muito restrito, né, doutor Marivaldo? Então, se comparar o orçamento da Defensoria com o orçamento do Ministério Público, por exemplo, você vai ver que é uma pequena parte ali do orçamento do Ministério Público. Então, a gente ainda não tem, né, uma estrutura igual à estrutura do Ministério Público, né? A gente não consegue ter uma paridade nisso. E a gente faz muito atendimento. Então, a gente também não tem uma estrutura de pessoal que atenda. Assim, a gente precisava realmente de um aumento nesse quadro de apoio, mas além das limitações orçamentárias, a gente também tem agora as limitações da Lei de Recuperação Fiscal, né, de que a gente não pode contratar ninguém fora do quadro, né, que já existe. Então, a gente só pode contratar em caso de demissão. Agora, me parece que passou uma lei complementar aumentando em 100 e poucos cargos, né? Então, a gente vai ter esse aumento de cargos de servidores, que vai ajudar bastante. A gente não tem alguns benefícios, né, que os promotores de justiça têm, não temos assessor pessoal. Nessa parte de pessoal e de estrutura, realmente é bem aquém dos outros órgãos do judiciário. A gente tem essa dificuldade, somado ao volume, que é bem grande. Então, assim, em cargos de defensor também, né? A gente não consegue ter um defensor por vara, né? Então, a gente acaba tendo que ficar em regime de acumulação em algumas varas. Eu atuo também acumulando a vara única de Rio Claro, por exemplo. Nossa. Fico com 2 únicas. A gente tem que ficar, porque não tem defensor suficiente. Assim, a gente não tem como ter um defensor para cada vara. Então, acaba que todo mundo pega um pouquinho a mais para tentar cobrir. Em questão estrutural, a gente tem essas dificuldades no cotidiano, né? O volume é bem grande, né? Mas a gente tenta dar conta, a gente tenta atender todo mundo, prestar o melhor atendimento que der para todo mundo, né? E acho que é isso, né? Eu não sei. Tirando aquela questão que eu falei do começo, né? De ficar do lado do mais fraco, é sempre difícil, né? Muitas vezes é difícil a gente encontrar aí um juiz, um promotor que entendam, que tenham uma visão mais humana. Então também acaba sendo um pouco complicado. Doutora, a senhora já atuou em tribunal de júri? Já, por 1 ano e meio em Resende, logo que eu passei na Defensoria. Já foi logo jogada na cova dos leões? É sim, né? A gente passa e já vai direto pro mais difícil. E isso lhe fez ter algum contato com o maior número de encarcerados, com a população carcerária? Com certeza, todos os dias lá em Resende a gente fazia audiência de réus presos, né? Itatiaia também, por mais que fosse uma comarca bem pequena, a gente também tem um número muito grande de réus presos em Itatiaia por conta da Dutra, como é fronteira, né, com o estado de São Paulo, acaba tendo bastante apreensão na Dutra. Então, a gente acabava também tendo um contato muito grande com a população encarcerada. Entendi. Agora, o que a senhora poderia dizer para a gente, doutora Carolina, a situação da população carcerária hoje? Não só pela sua vivência, a sua experiência como defensora pública e como brilhante defensora pública. E eu fico muito à vontade para
para lhe dizer desse brilhantismo, né? Eu conheço o seu trabalho já há muitos anos. Mas como é que anda essa população carcerária, não só nas questões práticas, mas nas questões dos estudos técnicos que a Defensoria Pública tem que fazer para poder ter uma ideia de como é que as coisas andam? A população anda abandonada, né, meu amigo? Abandonada, com menor garantia dos mínimos direitos que eles deveriam ter, em situações absurdas, insalubres, desumanas. É isso que a gente vê diariamente, entendeu? São réus completamente abandonados ali, né? Acho que a sociedade e o judiciário, principalmente, né, desumaniza essas pessoas, coloca essas pessoas ali naquele local, né, que não tem a menor condição mínima de higiene, de habitabilidade, e ficam ali esquecidos muitas vezes, né? A execução penal é uma bagunça. Você deve saber muito bem, assim como eu sei que a execução penal é uma bagunça. Por mais de uma vez eu já encontrei réus esquecidos no sistema carcerário que eram para estar soltos. Outro dia mesmo, em Rio Claro, eu recebi um e-mail de uma colega da VEP que me disse assim: olha, doutora, dá uma conferida, porque esse réu aqui parece que está preso por um processo de Rio Claro, mas eu olhei, esse processo não tem mandado de prisão, está recolhido e tal. Fui olhar e o réu estava há 6 meses preso por um processo que ele já tinha sido solto. Só que ele foi solto pelo juiz, na verdade ele nem tinha sido preso ainda quando o juiz resolveu revogar a prisão, só que esqueceram de recolher o mandado de prisão, ele foi preso e não foi comunicado no processo que ele foi preso, então ninguém tinha conhecimento em Rio Claro de que ele tinha sido preso por aquele processo, e ele estava 6 meses esquecido no sistema carcerário. E a gente conta essas coisas, parece que é uma exceção, que é uma coisa que nunca acontece, mas é engraçado porque a gente vê isso... É engraçado não, né? É trágico, porque a gente vê isso várias e várias vezes. Pessoas que não eram para estar presas, que estão esquecidas, perdidas no meio de um processo que às vezes foi arquivado. Eu já tive também uma ré que foi arquivado o processo dela com ela presa, sendo que ela já era para ter sido solta. E a gente ainda custou para conseguir desarquivar, para ver o que estava acontecendo. Então, todas essas questões que a gente vê diariamente, as pessoas estão realmente, assim, sofrendo mais do que deveriam sofrer, né? Teriam que pagar uma pena, com certeza, mas não deveriam estar, né, a tais condições. A gente ouve muitos presos, né, que gostariam de trabalhar, né, que é um direito garantido aos presos de trabalhar, mas não tem, né, essa oportunidade de trabalho. São poucos os presídios que oferecem essa oportunidade de trabalho. Muitos presos doentes, sem tratamento, que chegam agora com Covid. Isso teve uma suspensão, né, de trazer os presos, as audiências começaram a ser online, mas antes do Covid, presos que às vezes chegavam para a audiência dizendo que está com suspeita de tuberculose, com diversas doenças de pele, muitas vezes, e relatando não receber o tratamento adequado. Enfim, são condições muito tristes, muito tristes. Tirando a situação da superlotação, quando você faz visita aos presídios, né, não tem água muitas vezes, né, a água só entra em alguns dias da semana, às vezes nem tem água todos os dias. Enfim, são situações que a gente vê, não só de relatos, né? A Defensoria também faz visitas surpresas, né, nos presídios para relatar essas condições. São condições que a Defensoria já levou para as Cortes Internacionais de Direitos Humanos há algum tempo, tá? E que vem tentando ser combatidas, né? Mas é difícil, é complicado lutar contra o sistema. Olha, doutora, primeiro eu quero salientar aqui que a Bianca acabou de comentar que você é a melhor defensora do Brasil. Dizer também que a nossa responsabilidade aumentou aqui porque entrou uma pessoa que é chamada Delcídio. E aí a minha responsabilidade aqui agora triplicou. Mas eu vou dizer... Tem que assistir a gente, né? Não é? Eu vou dizer o seguinte, doutora. Eu fui fazer uma audiência ontem no Tribunal de Júri, primeira fase, no primeiro Tribunal de Júri.
A audiência não aconteceu por questões de falta de intimação de testemunha, essas coisas, e eu fui conversar com o meu cliente depois. Meu cliente me disse: doutor, eu cheguei aqui 8 da manhã. Isso já era mais ou menos umas 18 horas, umas 6 da tarde, quando eu conversei com ele. Eu cheguei 8 da manhã e eu não consegui beber água, eu não consegui ir ao banheiro. E aí eu fui ao juiz e disse: doutor, você tem algum óbice de que o preso beba água? Não, mas não bebeu ainda? Nossa, mas que coisa, meu Deus, busca uma água para ele. Isso dentro do fórum. Isso dentro do fórum. Uma outra questão que aconteceu nesse mesmo dia, referente já a uma audiência que eu fiz anterior, mas também no mesmo Fórum Central da capital, no doutor Marcelo Rubioli, na primeira especializada, uma testemunha minha estava com uma calça, aquelas calças que vão até a canela, né? Tem um nome que as mulheres dão a essa calça. Antigamente chamava de calça capri, né? Na minha época, mas agora é outro nome, não sei. Tem um outro nome agora, o pessoal deve saber, o pessoal vai dar a colinha pra gente aí. Alguma coisa com S, eu não me lembro agora. E do lado desse rapaz, e esse rapaz era gordinho e era homossexual. Era a minha testemunha. E do lado dele uma menina, uma jovem senhora, com short. Quando o segurança percebeu que aquele rapaz estava com uma calça até a canela, mas era homossexual, não deixou entrar, dizendo que ele estava de bermuda. E a menina de shortinho entrou tranquilamente. Eu estou pontuando esses dois acontecimentos para dizer o seguinte: as pessoas pobres, homossexuais, encarceradas, elas estão negras, elas estão abandonadas. Eu sou advogado há 22 anos, brigo pelo direito humano, a palavra preconceito não passa nem na minha porta, nem na minha rua, porque eu detesto, eu tenho pavor a esta palavra, a ouvir esta palavra, mas eu vejo que as pessoas estão abandonadas. Se uma pessoa não bebe água no fórum, você imagina o que acontece com ela dentro do cárcere. Uma pessoa, a sociedade precisa entender o seguinte: eu advogo, eu não sou advogado de partidos, de facções, eu sou advogado de pessoas. Eu advogo para a pessoa. Não adianta a gente tentar ser hipócrita, porque se a pessoa não tiver um advogado privado, obrigatoriamente ela terá um advogado público. Então, não tem saída. Ela tem que ser defendida. A sociedade precisa entender que o que dá legitimidade até para uma condenação, doutora Carolina, é a presença da defesa. Inclusive, se o juiz entender que o advogado privado ou o advogado público está defendendo mal aquela pessoa, o juiz tem a obrigação de declarar o réu indefeso, afastar aquele defensor e nomear outro. Então, eu digo isso porque às vezes as pessoas dizem: mas ele está preso, fez alguma coisa. Uma coisa é você pagar pela pena por aquilo que você foi condenado, se é que foi condenado. A pessoa tem que ser julgada, ela tem que ter direito à ampla defesa, e se ela for condenada e esgotarem os recursos, muito bem, ela vai cumprir a pena. Agora, isso não significa que a pessoa tenha que sofrer condições subhumanas, animalescas, que é isso que vem acontecendo no nosso sistema carcerário. E a doutora disse com muita propriedade, com muito acerto: tuberculose, problemas de epiderme, problemas respiratórios agudos. Eu, no auge da Covid, doutora, eu fiquei extremamente traumatizado e sensibilizado, porque eu tinha um senhor que era meu cliente e que era da segurança pública, tá? Era um policial civil e que respondia por um determinado crime, mas ele tinha comorbidades agudas, patologias terríveis. E ele foi contaminado pelo vírus da Covid-19 dentro do sistema carcerário lá no Cocotóis, em Niterói. E eu fui até as últimas instâncias, entrei com vários habeas corpus, fiz inúmeras providências jurídicas e e era até um juiz, o juiz dele era até um juiz de Volta Redonda.
todo, desde o juiz de Volta Redonda até os desembargadores, todos negaram a liberdade desse rapaz. E ele era um senhor de 60 e poucos anos. Então, além dele ter as comorbidades, as patologias agudas, ele ainda era um senhor de mais de 60 anos, e aonde ele estava no grupo de risco por todos os lados. Resolveram transferir esse rapaz para a UPA de Bangu, o sistema carcerário de Bangu. E eu fui lá visitá-lo. Pois bem, doutora, o quarto, a enfermaria, passava um esgoto no chão da enfermaria da unidade hospitalar do sistema carcerário de Bangu. Resultado, evidentemente que ele pegou uma infecção ainda pior e veio a óbito dentro da UPA carcerária de Bangu. E eu lutei de todas as formas possíveis e imagináveis para tentar salvar a vida daquele senhor e não consegui salvar. Isso até hoje me dói, né? Até hoje me causa tristeza, até hoje me causa angústia, porque, como a gente acabou de dizer, o defensor é a última esperança da pessoa, né? E aquele homem, a última vez que fui visitá-lo, ele olhava para mim como a última esperança, a última gota de esperança. A gente precisa ter força, né, para lutar contra essas tragédias carcerárias que acontecem todos os dias. Um país, doutora Carolina, que tem aí quase que 1 milhão de encarcerados. E que, muitas das vezes, esquecidos pelo sistema. Isso que a doutora falou, isso acontece toda hora. Eu já tive pessoas com a prisão revogada ou com a ordem de contramandado expedido e que a ordem de prisão continua no sistema. E a pessoa passa por uma blitz e vai presa. E o policial diz, eu não posso fazer nada, conta aqui no sistema, eu tenho que te prender. E se ela não tiver um advogado atento, ela fica realmente esquecida, abandonada naquele sistema prisional, naquelas cadeias. Tem gente que não tem família, né? Tem gente que não tem ninguém, e aí acaba, às vezes, até morrendo lá dentro, sem que ninguém saiba. É muito triste, né? É muito triste, muito triste. Essa situação que você relatou do seu cliente, a gente vê recorrentemente, a gente faz de tudo, tenta de todos os recursos, só toma não e acaba acontecendo alguma coisa, né? Às vezes é isso aí, a gente fica abalado, né? E é uma situação diária. Isso também que você relatou da audiência, esses réus vêm para as audiências, eles ficam horas nesse carro da SEAP, né? Porque é um carro que vai buscando gente em tudo quanto é lado, um carro quente, completamente fechado, todo mundo amontoado ali dentro, chega no fórum, muitas vezes já estão há mais de 15 horas sem se alimentar, sem comer, sem tomar água, e muitas vezes não é garantido o direito básico. Eu me lembro até hoje, uma vez, ao final de um júri que eu fiz, a SEAP, o júri terminou tarde, a SEAP falou que não ia buscar o réu, já tinha avisado que não iria buscar, só ia buscar no dia seguinte, quando terminassem as audiências do dia seguinte. Meu Deus. E ele não tinha almoçado, né, no júri, porque tem lá o almoço, né, a gente levou o almoço para ele, e aí eu falei com a policial assim, não, eu vou ver com a juíza, porque eu compro uma quentinha para ele aí, para ele jantar, né, para jantar, né? Porque a pessoa ia ficar até não sei que horas do dia seguinte esperando a SEAP vir buscar. E eu fui falar com a juíza e ela falou que não, ela não podia autorizar, porque eles não autorizavam alimento, o Tribunal de Justiça não autorizava que desse alimentos e que ela não podia autorizar. Eu falei, mas doutora, eu que vou comprar, né? Assim, essa autorização é por meio de passar alguma coisa e tal, mas eu que vou comprar. Não autorizo de jeito nenhum. Esse problema não é meu, esse problema é da SEAP. Se a SEAP não vai buscar ele, o problema é da SEAP. Foi a resposta que eu ouvi lá, né? E graças a Deus uma policial lá, a policial da carceragem se compadeceu da situação e falou, não, doutora, compra que eu vou dar aqui depois sem a juíza saber e tal. Eu dei o dinheiro para ela, ela comprou. Mas, assim, essa é a situação que a gente vê hoje em dia, né?
Nem quem está no poder de comando ali se compadece da situação. É uma covardia mesmo, a Esther acabou de comentar aí, é uma covardia. É isso aí, isso que a gente vê todos os dias, entendeu? São réus nessas condições. É exatamente isso que você falou, Marivaldo. Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Acho que as pessoas fizeram realmente alguma coisa errada, isso está comprovada no processo, garantido, né, o direito de defesa. Tem que pagar por aquele crime que cometeram, mas não nesse sistema que a gente tem hoje, né? Não dessa forma que a gente vê hoje. Nessa forma desumana que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Você vai num presídio, é tudo, é esgoto a céu aberto para todo lado. Você vai mais do que eu, você sabe. É verdade. São vizinhos das aves de rapina, costumo eu dizer, né? As aves de rapina se alimentam do outro lado do muro e do lado de cá as pessoas estão vivendo no meio do esgoto de uma forma subhumana. Eu queria só fazer um registro aqui, doutora, e ser bastante justo com algumas situações. Eu visito o presídio quase que todo dia, né? Mas um dia desse eu fui a um presídio de Itaperuna. E, infelizmente eu não anotei aqui o nome do diretor, mas eu deveria ter feito. Depois eu vou dar um jeitinho de deixar o nome dele escrito em algum lugar. E o presídio de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, me causou espanto, e espanto pelo lado positivo da expressão. O presídio muito bem tratado, com inúmeras plantações feitas pelos próprios presos, pelos próprios acautelados, as celas bem tratadas, o local onde o advogado atende extremamente confortável, com água e café disponível, cadeiras confortáveis para o advogado sentar e o preso também do outro lado sentar. O pessoal da portaria, tanto da portaria como o pessoal do lado de dentro, os funcionários, né, os policiais penais, extremamente fidalgos e corteses, e eu fiquei assim abismado, absorto com tanta organização, né, numa unidade prisional. Eu que advogo há 22 anos, tomar um susto, né, deveria ser o contrário, né? A exceção devia ser a regra devia ser a exceção. Mas, lamentavelmente, a gente se assusta quando as coisas são tão bem feitas. Então, eu quero deixar aqui publicamente os meus cumprimentos ao diretor. Eu tentei falar com ele, mas ele não estava, porque eu queria parabenizá-lo pessoalmente, ao diretor da unidade prisional da cidade de Itaperuna, pela sua dedicação em tratar as pessoas de uma forma humana. Porque se a gente vai no complexo de Bangu, se a gente vai em Magé, se a gente vai em Japeri, é sofrimento para todo mundo. É horrível. Japeri. A Luana está dizendo aqui, é muito triste. Desse bom aí, não. A Luana está dizendo aqui, é muito triste. Toda vez que vou lá ver meu irmão, eu volto passando mal por tanta tristeza. É bom que se diga, doutora, o seguinte, eu advogo para policiais presos, eu advogo para guardas municipais, alguns presos, eu advogo para policiais civis, alguns estão presos, eu advogo para policiais penais, alguns estão presos. Eu cheguei a advogar para 20 policiais penais, dos quais 18 nós colocamos em liberdade e 2 continuam presos. Eu só não advogo para policial federal, para a Polícia Federal hoje, atualmente. Eu advogo porque não apareceu. Se aparecer, eu advogo também. Como eu advogo também para o rapaz da comunidade, para a menina da comunidade, para a menina da cidade. Eu advogo para aquele que me chama para a defesa. Eu advogo para essa pessoa. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, só sabe a dor do cárcere o encarcerado e a família do encarcerado. Com certeza. Todas as pessoas que às vezes criticam quando a gente tenta, de uma forma ou de outra, aliviar essas dores, às vezes acaba sofrendo a mesma dor, ou porque vai preso, ou porque alguém da família vai preso. E só quando a gente vai, ou quando alguém da família vai experimentar as agruras, né, as amarguras do sistema carcerário, é só aí que a gente consegue entender como é que essas pessoas estão sofrendo. Volto a dizer, doutora, a realidade delinquiu, não tem saída. Eu digo isso para os meus clientes.
Se você foi homem para delinquir, se você foi mulher para delinquir, você tem que ser homem e você tem que ser mulher para pagar a sua pena. Aqui não tem Deus, não tem Jesus, não é Espírito Santo. O advogado não é Deus, não é Jesus, não é Espírito Santo. Não faz milagre. A gente tenta apresentar, entregar a você uma defesa técnica coerente, para que você não seja injustiçado. Agora, se você delinquir, você vai pagar. Agora, que pague dentro das 4 linhas da Constituição. Que pague, né, que pague dentro do artigo 5º da Constituição da República. E é isso que a gente precisa. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Posso fazer? Pode. O pessoal está aqui, comentando exatamente o que eu acabei de falar. A Ana Carla Belso. Não é fácil, não. A vida é dura. Doutora, a senhora acha que falta para melhorar a vida dessa população carcerária no Brasil, né? A senhora acha que falta um pouquinho de vontade, não só do judiciário, mas uma vontade política, uma vontade do executivo ou do legislativo? Com certeza, né, Marivaldo? Hoje o executivo tem se pautado em massacrar mais essas pessoas, né? Em desejar a morte delas, praticamente, né? Assim, é o extermínio da raça humana, né? Extermínio. Eu acho que falta muita vontade, né, de melhorar, porque é possível melhorar. Né? É possível ter uma prisão digna. Né, as pessoas que têm que ficar encarceradas, né, tirando a parte do judiciário, né, porque tem muita gente que não tem que ficar encarcerada, que está encarcerada, mas as pessoas que têm que ficar encarceradas, né, podiam sim estar em condições melhores, né, não tem nenhuma necessidade da gente ir numa prisão e ver esgoto a céu aberto e ver o tanto de mofo que a gente vê e ver uma prisão que não tem água, entendeu? Não tem água todos os dias, isso é o absurdo, e aí é óbvio, né? Vai uma proliferação de doenças de todos os tipos. A alimentação é horrível, tudo é ruim, né? Sem contar os familiares também, você mencionou os familiares, sofrem não só a dor da pessoa estar encarcerada, como também vai fazer uma visita, a revista é horrível, são muitas vezes humilhadas, entendeu? Vão assistir uma audiência, muitas vezes é um juiz também que não tem sensibilidade, não deixa fazer nenhum contato, às vezes está meses sem ver, não pode nem falar, às vezes não autoriza nem ver a audiência, nem assistir a audiência. Então, assim, com certeza, falta muita vontade do Estado de resolver, amenizar o problema e dar condições mais dignas para essas pessoas. Eu queria, doutora Carolina, oferecer aqui os meus cumprimentos ao meu querido presidente, doutor Flávio Fernandes, presidente da ANACRIM, né, do estado do Rio de Janeiro, nos dando a honra de estar aqui conosco nessa live. Doutor Flávio, meu abraço, meu carinho, é sempre uma honra. Sempre que você entra nas minhas lives, a minha responsabilidade agora quadruplica, né? Agora que danou-se tudo mesmo, né? Um abraço, doutor Flávio. Eu acredito, doutora, que a gente possa, de uma forma um pouco mais contundente, contribuir para que essas coisas parem de acontecer. Eu costumo dizer que eu não sou um advogado criminalista, que eu sou um advogado de defesa. Porque esses dias mesmo eu recebi um vídeo muito emocionado, que a minha equipe até publicou nas minhas redes sociais, de uma mãe, porque o filho dela estava preso. E você lia o processo estava todo viciado, né? Viciado é um termo técnico que eu vou traduzir, estava todo errado, né? As determinações legais estavam todas erradas ali, nada tinha sido observado. E eu percebi isso. E um processo lá de São Pedro Aldeia, processo São Pedro Aldeia. E quando eu li o processo, quando eu li a forma com que o processo foi tocado, foi marchado, eu vi que estava tudo errado. E nas alegações finais, eu aleguei nas preliminares a nulidade de todo o processo por conta do processo já ter começado viciado. Por incrível que pareça, embora a fama do juiz seja uma fama de um juiz muito duro, muito rígido, por incrível que pareça, o juiz acolheu a preliminar arguída, a preliminar suscitada, e anulou o processo inteiro e botou o rapaz na rua. Quer dizer, o rapaz preso indevidamente por um processo que foi construído
erroneamente. E aí a mãe fez um depoimento emocionado nas redes sociais, porque eu não tive coragem, doutora, e às vezes eu até recebo algumas advertências dos meus familiares por conta disso, mas eu não tive coragem de cobrar daquela mulher. A coisa estava tão sensibilizada, estava tão errada. Meu Deus, e a moça desesperada, sem dinheiro, né? Como se dizia na minha época, vendendo almoço para comprar janta. E a gente resolveu entrar naquele caso, e a gente conseguiu soltar aquele rapaz, e a mãe fez um vídeo emocionado, agradecendo e pontuando que a gente não cobrou. A gente não cobrou, não é porque a gente não cobrou, porque ela não tinha. E eu não pude dar as costas, né? E o grande lance do defensor é isso, né, doutora? A senhora, como defensora pública, deve sentir muito mais do que eu, porque a gente não pode virar as costas para aquilo. A gente não pode fazer como essa juíza, simplesmente não é problema meu, é problema dela. Claro. É problema de todo mundo. Né? É um problema de todo mundo, é um problema da sociedade, é um problema do judiciário, é um problema do legislativo, é um problema do executivo, é um problema de todo mundo. Graças a Deus, doutora, Mendes tem a sorte de ter doutora Carolina como defensora, porque é uma pessoa brilhante e que luta pelos mais pobres, pelos mais desfavorecidos e desvalidos. Viu, doutora? Obrigada, meu amigo. Obrigada. Eu já estou aqui, a gente já tem 45 minutos de bate-papo, né? Eu já vou caminhando aqui para o final e quero pedir para o pessoal para me seguir, Marivaldo _Sena, né? Você que é seguidora ou seguidor da doutora Carol, pode me seguir também. E se você gostaria de seguir a doutora Carol, ela também vai deixar o arroba dela aí, né? Ó, Carol. O Delcídio, você sabe o que o Delcídio acabou de falar? Melhor defensora. Olha, coisa, né? Tem que reconhecer, né, Marivaldo? Del, meu irmão, um abraço. Melhor advogado, em breve melhor deputado. Verdade, se Deus quiser. O Del é um grande amigo, é marido da doutora Carolina e é uma pessoa muito querida por todos nós, um dos melhores professores, né, que a gente conhece na região de Volta Redonda e toda aquela região. É uma pessoa muito querida. Quero mandar um abraço aqui para Ana Carla, para o Jorge, para a Pâmela, para a doutora. E quando a pessoa escreve o nome todo junto, eu tenho certa dificuldade, viu? Doutora Ivani, acho que é isso. Ivana Lima, acho que é Ivana Lima, é isso mesmo. A família acaba sendo massacrada. A Cris diz que o certo é não ter prisões, mas sim projetos sociais para tentar diminuir, não é isso, doutores? Verdade, é verdade. O Christian, acho que é o Christian o nome dele. Você sabe que antes de eu terminar, eu queria tocar nesse ponto, viu? Quando você humilha, quando você trata o preso como um animal, como um bicho, você não está fazendo nada de bom. Você está revoltando muito mais aquela pessoa está criando uma revolta muito maior na vida dela, e às vezes muitos inocentes, né, viram bandidos dentro do sistema prisional, dentro da cadeia, por revolta. Ele vai preso inocentemente, vai preso por um erro de Estado, fica revoltado pela forma que é tratado e acaba virando um bandido de grande porte. Então, não tem programa social, não tem a ação do Estado. O Estado, eu costumo sempre dizer isso, doutora, o Estado é assim, ele coloca uma mesa ao nosso dispor, né? E aí, quando você vai se alimentar, o Estado diz o seguinte: olhe, mas não coma. Coma, mas não mastigue. Mastigue, mas não engula. Então o Estado deixa as armas chegar na comunidade, o Estado deixa o entorpecente chegar na comunidade e depois prende aquele camaradazinho lá, pobre, que não tem R$1 no bolso, porque se curvou e sucumbiu às oferendas, às ofertas do tráfico de entorpecente ou das organizações criminosas paramilitares. Então, por que não prendeu primeiro aquele que fez aquela arma chegar lá dentro? Por que não impediu que aquele entorpecente chegasse lá dentro? A arma não nasce no chão da favela, né? A droga não nasce no chão da favela. De alguma forma ela chega até lá, mas são aqueles pobres, aqueles miseráveis, até aqueles inocentes trabalhadores que acabam sendo presos e acabam se revoltando. Mas existem algumas pessoas que ainda vão
estão aí brigando para que tudo isso aconteça. A E luta. eu sou uma delas, doutora Carolina também é uma delas. E eu me senti extremamente honrado, feliz por você ter aceitado o meu convite, embora você tenha dito que não tem o hábito de fazer lives. Nunca Mas fiz uma live, primeira vez. nunca fez, né? Tá a primeira Só vez, por né? Só por mim, né, pô? Obrigado. Obrigado mesmo. Eu queria que todo mundo acompanhasse os nossos projetos, as nossas ideias lá na nossa rede social. Tem um menino pedindo aí, ó, segue o Dr. Marivaldo Sena. Esse nome tem história. Eu queria te agradecer, doutora. Quer se despedir do pessoal? Eu queria te agradecer, Marivaldo, pelo convite, por me fazer uma live, tá vendo? Achei que esse dia nunca ia chegar. Eu não mexo muito com tecnologia, não sabia nem como é que entrava na live. Falando com o Marivaldo. Te agradecer pelo convite, mas a gente só faz isso com pessoas que valem a pena. Eu te falei isso aquele dia que você veio aqui em casa. Com pessoas nas quais a gente confia de verdade. Obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo aí que assistiu, que comentou. Vi vários aqui, ex-estagiários, ex-residentes, familiares aqui, meu marido comentando. Um beijo grande para todos. Todo mundo que se disponibilizou a assistir um pouquinho, a conhecer um pouquinho mais da situação carcerária. Muito obrigada. E eu também te agradeço, doutora Carolina, pelo carinho, né? Eu te visitando sua casa, sua família, seu marido, fui, claro, muito bem recebido, como sou bem recebido sempre. O Facebook avisou hoje que faz 4 anos que a gente foi passar um fim de semana juntos com as famílias, né? Carol, Manu pequenininha, né? E a gente ficou, meu Deus, 4 anos já. Precisamos renovar essa diligência, viu? Precisamos renovar essa diligência. Então, eu te agradeço e agradeço a todos os seguidores da doutora Carolina que entraram. Agradeço também aos meus seguidores que entraram, à minha assessoria, ao pessoal aí dos fã-clubes, né, dos artistas que me seguem, e os fã-clubes também me seguem, como o fã-clube do MC Michael, do MC Marcelo, de tantos outros MCs. O pessoal da Guarda Municipal, que também me deu aqui o privilégio de me acompanhar na live. E agradecer de coração, doutora Carolina, por disponibilizar esses minutos com a gente e dizer que aqui você tem sempre, não um advogado, mas sempre um amigo, sempre um irmão, sempre um companheiro, não só você, mas com toda a sua família, que você pode contar com a gente sempre. Salve a Defensoria Pública e muito obrigado. Obrigado a você. Grande beijo. Beijo.